Olá, sou Eliana Oliveira do canal Organizando com Li e hoje, propositalmente, eu estou aqui para receber. Foi aqui, eu fiz o primeiro programa de podcast com ela e ela é minha amiga e eu quis receber ela hoje porque ela, além de mim, independente de ser minha amiga, ela é professora. Então ela vai poder falar nesse momento tão especial que é o momento que a gente está aí a horas da eleição. Entendeu? E eu sempre tive dificuldade de entender a eleição. E o que eu aprendi, o pouco que eu aprendi foi com ela nesses últimos meses, que a gente não falava da eleição, porque eu era assim, achava que política, uá! E como eu sei que tem muita dificuldade, então hoje eu estou aqui com a minha amiga Priscila Yamagami Keller. Ela é, até dia 30 de dezembro, vice-prefeita de Mogi das Cruzes e está como candidata a vereadora, certo? Ela é vice porque ela tem que cumprir esse mandato até o dia 31. Mas ela está como candidata a vereadora e vai ganhar, eu acredito. Mas não é para isso que eu chamei aqui. É para ela explicar o que é política para vocês, meus ouvintes queridos. É com você, Priscila. Muito obrigada por aceitar o meu convite. Ô, Li, que querida. Com uma apresentação dessa, né? Olha a responsabilidade, Li. Obrigada, viu, pelo convite. Sempre uma querida, carinhosa aí, né? Que traz a política nesse status tão bacana, tão importante para as nossas vidas, né? Só agradecer, só gratidão para você. Porque eu sinto a necessidade das pessoas que eu encontro na rua, que não sabe de muitas coisas, sim, né? E você, num momento como esse, trabalhando praticamente com meia dúzia de pessoas, largou tudo que você está fazendo para vir aqui, e não para pedir voto, mas para esclarecer o que é o valor de um voto. Isso. E o que acontece? Eu tenho perguntas de ouvintes, por isso que eu te chamei aqui, porque eu tenho perguntas de pessoas. E a gente adora essa interação, né? Li, a gente fala muito, inclusive é o nosso lema, você sabe, para qualquer que seja a pergunta, a resposta é educação. E educação política tem que estar na pauta. A educação política tem que estar nas escolas, para os pequenos, para os jovens, tem que estar para os adultos, tem que estar nas rodas de conversa. A gente precisa se politizar. Graças a Deus, hoje as pessoas, elas têm falado mais de política, isso não é mais um tabu, e a gente precisa levar para todos os cantos. A gente veio no carro agora conversando de alguns condomínios, algumas empresas que proíbem se falar de política nos grupos de WhatsApp, e tá errado, né? Tá errado porque é mais um tema, e um tema que permeia a nossa vida em todos os sentidos. Então a gente não pode proibir as pessoas de falarem sobre política, esclarecer alguns termos que a gente vai trazer hoje, que são dúvidas aí de muitas pessoas, né? Sim. Então, a educação política ela é fundamental para a gente elevar o nível inclusive de entendimento de direitos e deveres dos cidadãos. Então, a gente está falando de um país melhor, a gente precisa de educação política, sim. Com certeza. Por isso, o intuito do meu programa Organizando com Li é fazer a pessoa entender. Porque numa época que nós estamos agora, as pessoas querem participar do meu programa para pedir voto. Você não, você aceitou participar para esclarecer dúvidas que todas as pessoas têm. Sim. Em todos os momentos. Nós estamos a horas de decidir um governante para nossa cidade. Isso. E tem pessoas que têm coragem de falar para mim, na hora lá eu pego o número no chão e voto. Isso é um absurdo. Até eu, que não sou de ficar levantando nenhuma bandeira, brigando em grupos por política e tal, fiquei muito triste. Eu falei, se tiver um candidato sequer que aceite vir, não pedir voto do programa, mas esclarecer o que é política. E quando eu te convidei, você falou, Li, minha agenda tá cheia, eu não consigo porque eu tô fazendo carreira com amigos. Mas você conseguiu um espacinho e por isso eu quero que você responda algumas perguntas, se você puder, claro, né? Claro, né? estamos aqui para isso. E se eu errar, gente, me perdoe, mas eu vou só transmitir o que as pessoas me perguntam. Maravilha, então, vamos lá. De cara, assim, todo mundo me conhece, sabe que eu sou orgânica, eu não gravo nada, não sei gravar. Eu só marquei aqui porque foi as pessoas que perguntaram. Mas eu gostaria de explicar uma coisa, uma coisa que foi me questionado. Eu fui falar de você, né? Para algumas pessoas e falaram assim, ué, mas se ela é tão boa assim, pessoas boas entram em política, porque até então ela tá no mesmo barco, ela como é que fala? Vice-prefeita, e para mim é tudo, né?
Então, essa é uma das coisas que não tá nas perguntas, foi uma coisa que eu mesmo elaborei, porque falaram pra mim, como assim? Como essa pessoa que você tá falando entra em política? Legal. Bom, eu acho que primeiro é bacana esclarecer, né, Li, que a gente está vivendo agora, esse ano, uma eleição municipal, né? Então, a gente vai votar para vereadores e para os prefeitos das cidades do nosso país. Na verdade, a gente fala também daqui 2 anos de uma eleição para presidente, senador, deputados. E a gente fica em dúvida da importância. Todas são importantes. Essa agora é onde o político está mais próximo da população, que a vida acontece nas cidades. Então, o vereador é aquele representante mais direto e o prefeito é aquele que governa ali a cidade onde a gente vive. Então, é importante que, dentro desse entendimento que a cada 2 anos você tem uma eleição, essa pergunta que ela faz, né, uma pessoa boa que vai para a política. A gente precisa de pessoas boas na política. A gente precisa de pessoas que realmente olhem para o coletivo. Eu digo que para ir para a política, eu nunca tive essa pretensão até então, né? Eu sou professora, eu sou mãe, eu já trabalhei com empreendedorismo, né? Gosto muito do teu jeito aí de empreender e inspirar as mulheres a empreenderem, que é uma questão de política, desenvolvimento social e econômico importante, né? Falar de política pública, mas é muito... A política, ela tá em tudo, né? Quando a gente dá um bom dia, a gente está fazendo política. Quando a criança chora querendo mamar, é uma forma de fazer política. Então, a política, ela deveria ser muito mais natural. E quando a gente ouve essa fala, não é só um privilégio da nossa amiga que falou isso pra você, mas eu ouço muito. Pô, você é muito boa pra estar na política, você é muito decente pra estar na política. A política precisa de pessoas boas. A política precisa de pessoas decentes, que olhem pro próximo, né? Eu não dependo da política. Hoje eu tenho minha carreira, eu sou concursada, eu sou professora, né? Eu tenho 52 anos e 37 anos de carteira assinada ali. Então, eu tenho uma trajetória que eu faço muito gosto de honrar, porque eu quero que as pessoas tenham orgulho, né, do trabalho que eu venho a fazer na política. Eu fiz esses 3 anos e 10 meses. Então, pessoas boas precisam sim ir para a política, mas elas precisam se conhecer a ponto de entender que aquilo faz sentido para ela. O interesse, ele não pode ser individual, econômico, né? Apesar dos políticos terem o salário, mas você tem que estar muito mais disposto ao coletivo, a entender uma questão de uma coletividade, de uma comunidade, de uma sociedade, intervir no sentido de fazer política pública para melhorar a vida das pessoas. Então, o que me fez vir, né? Quando eu estou dentro de uma sala de aula, que isso faz 22 anos, a gente está numa sala de aula enquanto professor, que é um ser político, para melhorar a vida das pessoas. Quando você tem a oportunidade de vir como um candidato e ampliar, né? Na verdade, você consegue ampliar e melhorar a vida de mais pessoas, isso me encanta. Então, é você ter princípios, valores, ter um propósito. Aí sim, você vem para a política com essa intenção e não se desviar do que foi proposto, do que é combinado. Eu, quando aceitei o convite para vir como vice-prefeita, eu vim nesse convite, nessa proposição de melhorar a vida das pessoas. E quando você entende que o grupo não por algum motivo não está mais disposto a isso, eu não vou abrir mão do que eu acredito. E eu me desvinculei do grupo político que eu vim, né? Porque eu quero continuar dentro do plano de governo que foi proposto. O plano de governo é um planejamento estratégico do que você vai fazer para a cidade naqueles próximos 4 anos em todas as áreas, né? A gente está falando aí em Mogi das Cruzes de 18, 20 pastas, né? 20 áreas que o prefeito atua. Então, quando você tem um plano que propõe melhorar a vida das pessoas, né? E fazer ali com metas, com estratégias, metas e tal. E você vê que por N motivos aquilo não vai ser realizado, para mim não faz sentido. Porque aquilo foi a combinação, você publica esse plano de governo na campanha e as pessoas têm acesso e você depois precisa cumprir. Você combinou com as pessoas aquilo e elas votam e você esperando que você faça. Se aquilo não é cumprido, precisa ter ajuste, precisa ter conversa, mas se ainda assim não acontece, para mim não faz sentido. Eu vim para fazer um plano de governo para uma cidade, não um plano de poder, um plano individual, um plano de um pequeno grupo. Então, hoje, eu rompi com o grupo que eu vim, porque não faz mais sentido não seguir aquele plano de governo, né, e ter outros objetivos. O meu objetivo continua sendo o mesmo, que é melhorar
melhorar a vida das pessoas e que elas sintam a gestão. Né? Então, acho que tem um pouco dessa explicação e que sim, você fazer o bem pelo outro, até amar mais o outro do que a si mesmo. Eu estava numa sala de aula essa semana agora, no comecinho da semana, numa escola privada lá em Mogi, para jovens no ensino médio. Como eu. E um deles perguntou, Priscila, não, é sério. Como que você vai consertar a política? Olha que pergunta bacana. Porque na verdade, Pri, é desafiador. Eu percebo isso andando né? Nós moramos no Alto Tietê. As pessoas se encontram, se conhecem. Hoje nós estávamos aqui, ela conheceu uma pessoa que estava sendo entrevistada por mim. Então amigos em comum, né? Na verdade, é desafiador. Eu acho desafiador para você, porque como explicar você saindo de uma vice-prefeita para ir para a oposição como vereador? Tem pessoas que não conseguem entender. Sim. E essa foi uma eu fiz essa pergunta para juntar com a primeira pergunta, que é do ouvinte. Eu não vou falar nomes, tá? Tá. Para preservar também, que não é de uma ouvinte, na verdade, de algumas que falaram para mim que vão votar nulo. Isso é muito triste. Ou vão anular o voto. Então, eu vou emendar essa pergunta, a primeira pergunta do desafio, né? Sim, que é desafiador. E que foi o que esse menino me perguntou, né? Como que você vai consertar a política? E eu agradeci e falei, olha, eu não tenho a pretensão de consertar a política, mas eu tenho a pretensão de consertar a mim mesma. Certo. Então, a partir do momento que eu me disponho a vir para a política, eu tenho que fazer o meu melhor. Eu tenho que fazer... a única que eu tenho controle sou eu não tenho controle sobre os outros, né? Então, assim, é você continuar naquilo que você se propôs, é você se observar em relação a valores e princípios que você preza, a ética, a integridade, né? É você realmente querer melhorar a vida das pessoas, já que elas são pagadores de impostos, elas têm direitos, têm deveres também, mas têm direitos. Então, a gente não pode se desviar desse que é o cerne da política. Certo. Só que eu não consigo controlar o outro, eu consigo olhar para mim. Sim. E aí eu comentei com ele, eu falei, isso vai no exemplo. Peguei um caso. Eu não paro em fila dupla, eu não paro na vaga de um cadeirante. Quando eu tô fazendo um projeto, eu procuro ser transparente, mostrar como que esse projeto tá. Peraí, pausa aí. Isso aqui já tá quase respondendo a minha segunda pergunta. Para quem tá indeciso, que é a segunda pergunta, para quem tá indeciso, isso é muito importante. Muito, para não anular e para não perder o voto, né? Para não ficar... Investigar a vida de quem você vai votar. Investigar a conduta, investigar o histórico, olhar os feitos, os projetos que ele já votou, se ele já é político. Se ele não é político, entender um pouquinho como ele contribui com a sociedade, conversar com pessoas que conhecem ele pessoalmente, porque essas pessoas vão dar referências. Você acredita que no meu condomínio tem um político de Mogi das Cruzes bem conhecido que estaciona o carro na vaga de cadeirante? Então, dentro do meu condomínio? Isso aí, Li, já demonstra que é como que uma liderança política prega uma coisa e pratica outra. Já é um bom retrato. Infelizmente, né? É o que a gente vê aí na mídia, né? Por isso... Prega uma coisa e faz outra. E foi o que eu falei para esse aluno, né? Eu falei para ele, então, quando você olha para uma grande parte de políticos que fala, mas não faz, porque falar é bacana, mas o exemplo arrasta. Sim. Arrasta pro bem, arrasta pro mal. Então, se você tá vendo que o político não dá o exemplo, fica difícil, a população fica desiludida. Já vai a terceira pergunta. Quais os principais pontos do candidato que o eleitor deve avaliar? Eu acredito que é isso, né? Projetos que ele esteja envolvido, a vida pregressa ali dele, o que esse histórico, o que ele já fez, né? O que ele não fez, como ele age, prestar atenção nas falas. Hoje, realmente, você tem muita edição de vídeo, edição de áudio, mas tem muita coisa hoje. Eu vejo que as redes sociais, muitas vezes elas são, dependendo de como usadas, são ruins e podem ser boas, mas elas abrem uma transparência na vida
abusa com esse negócio de fake news e fica abusando da bondade. Hoje você tem canais. Da inocência das pessoas. Né, então, por isso que a educação política é fundamental. Para entender o papel de um vereador, o papel de um prefeito, de um deputado. Porque ela sabendo mais, né, se instruindo mais do que são esses papéis, ela também tem condição de avaliar melhor o voto dela. E votar nulo ou votar em branco é você perder a oportunidade de exercer um direito seu e ser governada por qualquer pessoa. Isso não tem depois, fica difícil de reclamar, porque se você não teve a disposição de fazer, né, o voto, analisar essas histórias e realmente exercer ali o teu direito, como que você vai reclamar? Tinha uma propaganda muito legal do Burger King que a pessoa falava que ia votar nulo, ou ela ia anular, ou ia votar em branco, e aí uma pessoa qualquer vai lá e escolhe o lanche para você. Então o lanche vinha o pão e o pepino, e a cebola, e mais nada. E ela entregava para as pessoas da fila. Aí a pessoa comia e falava, nossa, mas que lanche horrível. Ela falou, mas você não teve direito de escolher ou não escolheu que lanche você queria, então come o que foi feito aí para você. Então, se você não se interessar por política, com certeza você vai ser governado por pessoas que se interessam e que muitas vezes não têm uma boa intenção. Nossa, eu tô me sentindo privilegiada de estar entrevistando você. Por quê? Nada como a gente falar com pessoa que tem conhecimento, uma mestre, né? Porque você tá respondendo as próximas perguntas que eu já tenho. Por exemplo, eu tenho aqui, tá dizendo o seguinte. Você, que atuou durante 3 anos e pouco como vice-prefeita, hoje é candidata a vereadora, tá? E qual é o papel do vereador? Então, qual é o papel? Porque, como eu... Há um tempinho atrás, eu não sei qual é o papel do prefeito e do vereador. Então, eu acabo misturando tudo na mesma panela. Isso, e muita gente, aquele mexido. Né? Muita gente, exato. Prefeito é isso, a vereadora é isso. Por quê? Não entendo, sou leiga, e ponho tudo na mesma panela e me dizer qual é o papel do vereador. Do vereador. Explica Olha aí para os meus ouvintes, para os nossos ouvintes. Eu vou até responder uma pergunta que me fazem, hoje mesmo fizeram no evento que eu estava agora. Priscila, você vice, você vem para vereadora, puxa, mas você está lá no executivo, num cargo, né, bacana, e vem para vereador como se fosse um regresso na carreira. Sim. Primeiro que assim, o vice-prefeito, ele é um cargo de expectativa, né? Ele vai atuar quando o prefeito não atua, ou vai viajar, ou por algum motivo está ausente ali do cargo. Então, ele já é um cargo que não tem essa titularidade, deveria, né? Porque eu acho que é um cargo importante, que precisaria atuar também, foi muito na intenção que eu vim, na combinação que eu vim, que eu seria uma prefeita ou uma co-prefeita junto, né? Então a gente ressignificou, eu acredito que eu ressignifiquei o cargo de vice-prefeita, trabalhando muito e dentro do que me cabia, fazendo as coisas que eu poderia. Porém... eu vou abrir um pouquinho isso aí, isso é coisa minha. Muitas vezes eu fui olhar o teu histórico e você ficou na qualidade de prefeita. E aí vem a dúvida de algumas pessoas. Você não poderia ter aproveitado essa oportunidade para fazer mais alguma coisa que você deixou de fazer? São pequenos períodos, né, Li? Você tinha essa caneta? Então, você tem uma viagem, por exemplo, de uma semana, uma saída para um evento que o prefeito vai de alguns dias. Então, assim, é muito curto. Os processos dentro de uma prefeitura, que a gente está falando aí de 500 mil habitantes, né, 20 e poucas secretarias, eles são lentos. Em uma semana você não consegue fazer um projeto, porque ele tramita também na Câmara. Então tem todo um processo legal, jurídico importante. Então você não consegue tomar uma decisão em uma semana, resolver fazer, assinar, né? E quando você está ali, você está num grupo político em que você trata as coisas, todos tratam juntos ali, Sim. né? Agora, quando você não tem essa titularidade e também não tem espaço para opinar, para tomar decisão, para participar, aí a coisa toma um rumo que não é interessante mesmo, não é interessante. Ou as coisas acontecem nas suas costas e você fica vendida, muitas vezes até na rua, com o munícipe, com outras pessoas. Então aí não é uma combinação legal. Mas não há tempo hábil para o vice assumir em uma semana, 10 dias e tomar algum tipo de decisão. Eu tô perguntando porque é curiosidade de muitas pessoas. Sim. Que não têm a oportunidade ou talvez a coragem ou talvez de perguntar. Agora, quando você fala do vereador, então a Priscila hoje vem a vereadora. Essa é outra pergunta. Então, você tem mandato, você tem uma caneta, né? Eu posso cobrar?
Como que eu posso acompanhar o trabalho de um vereador? Sim. Ó, quando você vê a vereadora, você tem um mandato, você tem um voto na Câmara, você tem ali uma legitimidade, né, de um mandato que é só seu. Quando você tá vice, eu brincava para exemplificar que minha caneta era um lápis. Sim. Então você tem um teto de atuação, né? Hoje, como vereador, eu me sinto muito motivada a ter um mandato meu, a ter um projeto meu. Hoje, a gente na campanha já está inovando, né? Eu fui a primeira vereadora a ter um plano de mandato. Então eu tangibilizei. Eu fiquei sabendo disso, eu achei fantástico que também tá junto com a outra pergunta que eu quero fazer. A gente pode participar de sessão? Sim. Uma pessoa, qualquer pessoa. A dona Maria, que mora lá no fundão de Mutujuru, pode vir na Câmara participar e falar alguma coisa? Sim, ela pode participar. Hoje, na campanha, os meus parceiros, eleitores, simpatizantes já estão participando. Esse plano de mandato, ele foi feito com a participação de 60 pessoas da cidade. Então, você foi lá, deu tua opinião, sugestão, uma ideia, e ele é vivo, ele é aberto. Ele vai ser um guia pra gente. Eu não sei se você vai poder fazer alguma coisa como uma candidata como vereadora mais votada, mas o meu projeto lá eu falei sobre saúde. Legal. Eu achei que tá muito... E esse é o papel do vereador. Aí eu acho que você traz aquela pergunta anterior. O que o vereador faz, né? Ele fiscaliza o que o executivo faz, porque o próprio nome já diz, executivo, prefeito, vice, secretários, executam. Eles fazem as coisas acontecerem. O vereador, ele fiscaliza a execução. Ele vai acompanhar se a saúde está ali acontecendo, se o projeto de lei está sendo colocado em prática, se o munícipe está recebendo a política pública de uma forma que está melhorando a vida dele. Então, ele fiscaliza, ele vigia também, né, o que está acontecendo. Ele também representa a população. Então, hoje, se você pegar um grupo, uma associação ou um munícipe individual, quando ele vota, ele está escolhendo o representante mais direto dele na condição da cidade. Então, a cidade tá com os serviços públicos acontecendo de forma bacana, tá afetando a vida das pessoas? Não, tá com problema. Então, ele tem um papel de representatividade muito importante dentro de uma cidade, né? E ele tem poder também para criar leis, para fazer indicações, para revogar leis. Então, hoje você tem leis, nós estamos falando de uma cidade de 464 anos, leis muito antigas. A gente estava até falando como aqui... uma cidade conservadora, exato, que são conservadores. E que hoje, Li, numa nova era tecnológica, de inovação, de novas mentalidades, de nova forma de viver, elas precisam ser revistas. Elas precisam de inovação, elas precisam de outros formatos, elas precisam de parcerias. E isso o vereador pode fazer. E graças a Deus, assim, eu nunca fui muito de ficar dentro de uma caixa, né? Se tem uma coisa que as pessoas não conseguem me encaixotar. Então, eu quero fazer dentro da Câmara inovação, trazer parcerias, ver implementação e trazer novidade, olhar para outros países e ver como aquelas políticas públicas estão sendo implementadas, né? Sim. Isso a gente precisa fazer no legislativo, que é, por exemplo, uma Câmara de Vereadores. Então, as funções são muito bacanas, sim, e você tem o voto. Dentro de uma Câmara de 23 vereadores, o seu mandato vale um voto para aprovação, reprovação de tudo que é feito pela prefeitura. Porque você tem um poder. Porque se o meu voto é importante para você, Sim. a tua palavra deve ser importante para mim. Com certeza. Você me escolhe com a legitimidade de um representante seu. Sim. Eu vou deixar essa pergunta aqui para depois e vou pular para uma outra, porque essa eu quero deixar para o final. Os idosos... Eles podem votar? Então, até... Porque eu também tenho... eu tenho uma secretária, que ela já tá com 70 e algumas coisas, por aí. E ela falou que ela não é obrigada a votar, né? Até os 70 é obrigado, né? O voto é obrigatório. Ela tá com 74 ou 70... Ela falou, eu não vou votar esse ano. Eu falei, por quê? Ela falou assim... Porque eu ia votar numa pessoa, mas apareceu na televisão, que ele fala de segurança e ele brigou lá. Eu falei, mas você vota em São Paulo? Ela falou, não, eu voto aqui em Mogi. E por que você não vai votar? Eu não vou votar numa pessoa que fala uma coisa e diz outra. Aí eu tava explicando pra ela, eu, mesmo que eu tiver com 100 anos, eu votaria. Isso. Porque é o meu direito. Direito Porque de escolha, que direito né? depois você vai ter de ir no posto de saúde
pedir alguma coisa se você nem colocou o vereador lá, o prefeito lá? Eli, é assim, a expectativa de vida aumentou muito, Sim. né? As pessoas, graças a Deus, estão vivendo até os 90. Até 70 nem é tão velho. Não é tão, pelo contrário. Então, assim, 70 anos, até 70 ela é obrigada a votar, ok, por lei. A partir dos 70 é facultativo, né? Ela pode optar em votar ou não. Mas é muito importante ela votar, porque essas políticas públicas, inclusive para os idosos, vão refletir na vida dela. Sim. Então ela precisa votar sim. É interessante votar, Foi o que eu falei pra ela, até nos participar. entes queridos dela que ela tanto presta. Isso, e a gente, pelo lado do político, né, do parlamentar, ele precisa incluir essas pessoas também nos seus planos. Então a gente tem muita gente a partir de 70 opinando no plano de mandato. A gente tem muita política pública, projeto de lei, indicação para os idosos, porque a gente sabe que essa população, a pirâmide está se invertendo, né? Você tem hoje e vai ter muito mais idosos aí dentro da sociedade e precisa criar condições para que eles vivam bem, Idosos com qualidade de vida. Né? Nós mesmo naquele projeto que a gente foi lá no Lar dos Idosos, a gente viu que esperteza, que viver, né? E precisa criar política para que eles sintam isso. Exatamente. E eles vivam melhor. Então tem que votar sim, viu? Eu achei um absurdo algumas pessoas, sabe? Um grupinho de pequenas pessoas que alguns candidatos anotaram o número dele do título e eles me perguntaram, eu sou obrigada a votar nessa pessoa? Eu disse que não, mas eu quero perguntar para você, eu quero que você fale, porque é pessoas que têm dúvida, que o candidato veio, pediu o número do título, anotou o número do título, não fez um projeto, não fez uma promessa. Uma proposta, né? E nem é projeto, nem explicou nada. Como é que... Eu acho um absurdo isso. Porque eu achava que só antigamente que trocava cimento por um voto. Uma cesta básica por um voto. E esse grupo de pessoas perguntaram pra mim, agora eu sou obrigado a votar porque ele pegou o número do meu título? Não, por isso que a educação política é tão importante, né? Primeiro que você não precisa dar o número do seu título para ninguém, para candidato, para ninguém. E segundo, faça a pergunta, para que você quer o número do meu título? Pergunta para esse candidato por que ele quer esse número. Ele não é obrigado a dar o número e ele não é obrigado a votar em quem ele não deseja. Por isso que ele vai estudar os candidatos, as propostas, as vidas, as trajetórias, as reputações. E aí ele vai escolher com a liberdade que ele tem, democrática, de escolher o voto em quem ele desejar. Então não tem. Mas seria importante que o eleitor pergunte, quando o candidato vem te pedir o número do título de eleitor, para que ele quer aquele número? É interessante fazer essa pergunta. E qual é a sua proposta, candidato? Fala a sua proposta e para que você quer meu número do título de eleitor. Ainda assim, você não é obrigado a dar número do título para ninguém. Não é obrigado e não é obrigado a votar naquele X ou Y candidato. Ele tem que votar em quem ele deseja votar. Eu sei lá que perguntas são, mas falta só duas. Essa aqui é bem importante. Ainda dá tempo de regularizar o título? Não dá mais tempo nesse ano, né? Tem um X de dias, acho que são 151 dias antes da eleição, que daria ali o comecinho de maio. Então, essa regularização do título foi até o início de maio. Agora, só a partir de novembro, volta a regularização, se abre de novo para isso, para as próximas eleições daqui 2 anos. Então infelizmente, agora não dá mais tempo de regularizar o título. Para essa eleição. Agora que a gente está caminhando para o fim, que eu vou voltar numa pergunta lá, na verdade não é uma pergunta assim, é um esclarecimento. Peraí. Tá, antes da última, vou te falar uma coisa. Eu sei que você não tá aqui para pedir voto, eu também não tô aqui para levantar, mas é uma coisa que eu quero esclarecer. Se as pessoas quiserem saber de você, do seu trabalho, como elas te encontram? Vamos saber, né? Bom, vamos lá. A gente tem rede social, né? Então, eu tenho lá Facebook, Priscila Yamagami Keller. Eu tenho também o Instagram, Pri Yamagami, que tem toda a nossa trajetória. Eu tenho um número de assessoria de gabinete, né? Afinal de contas, eu sou a vice-prefeita, então vou deixar tudo aqui pra gente passar para as pessoas, mas um dos números eu acho que mais fácil de WhatsApp é 11 99818 7788. Pode mandar um zap, pedir o plano de mandato, que a gente manda também digital, tenho ele impresso, e aí as pessoas vão saber
direitinho, né? Site. O site também, tem um site agora bacana com várias propostas, com muita coisa. Preste atenção, ouvintes. É para esclarecimento. Para esclarecimento. Aí, então, para me seguir, para perguntar, opinar. Tem curiosidade, dá tempo ainda. Isso, né? O site é Priscila Yamagami também. E, ó, não falta canal. E se quiser marcar um café, acho que ainda dá tempo. A gente toma um café. Olho no olho, não tem nada melhor pra gente conversar também sobre tudo isso e muito mais. Isso é importante, porque foi assim que eu aprendi, né? Embora não aprendi a entender um pouquinho de política, porque nós somos muito leigos quando se fala de política, porque a gente vai deixando passar, né? Não é importante agora, mas afeta toda a nossa vida todo dia, né? É verdade. Agora sim, caminhando pro final, qual é o ritual? Né? Isso numa maneira de mestres, tá, gente? Que eu tô perguntando. Do dia 6, como que é? Como que vai ser as eleições? O que devemos fazer nós como cidadão comum? Assim, o que devemos fazer? No dia das eleições. Então, Sim. olha lá. Pro dia das eleições, né? Procure estar bem. Eu acho que é importante. Se precisar, dá aquela olhada ainda nos candidatos, mas não pega o santinho ali do chão e vota em qualquer pessoa, porque isso não é bacana, né? Eu acho que é uma palavra que a gente tem falado muito, uma corresponsabilidade, né? O país, a cidade, como eles estão, também é responsabilidade nossa. Não dá para jogar culpa no político, porque você é um corresponsável por essa eleição. Você tem um direito a um voto e vai ali votar. Então, procura dar uma olhada no candidato, se não fez isso antes, né? Seria o ideal que fizesse ainda hoje, amanhã, mas dá uma olhada nesse histórico para vereador, para prefeito. Sinta ali no seu coração também, né, todo esse trabalho dessas pessoas. Eu acho que é importante se preparar. Aqueles que puderem tomar um café, tem gente que prefere votar de manhã, tem gente que prefere votar à tarde, não tem problema, só não perca a hora, vai até às 17 horas, das 8 às 17. Olha lá, checa qual é o colégio, a escola, o teu colégio eleitoral mais próximo, aí tem lá toda uma... As escolas são super sinalizadas, tem as zonas eleitorais para você escolher, para você se achar ali e encontrar o seu lugar de votação, né? Leva um documento com foto, é importante que você leve um documento com foto para se identificar. Alguns já fizeram a biometria, então você vai lá colocar, né, o dedinho. Alguns não fizeram, mas isso não tem problema. Você pode votar com documento. Entra na cabine, vota. Primeiro você vota vereador, são 5 números, né? Você vai apertar ali os números do seu candidato, vai ver a foto, confirma e depois vem 2 números para prefeito, que você também vai colocar ali os números, ver a foto, ver se é ele mesmo e confirma. Aí você vai fazer a assinatura, guardar o teu comprovante, né, de eleição ali, de votação, é muito importante, porque esse comprovante ele é pedido em muitos momentos da nossa vida, em momentos que a gente precisa para concurso, para renovar passaporte. Precisa, né? Então eu tenho lá uma carteirinha, desde a minha primeira eleição eu tirei o título com 17 anos, né? Eu tenho desde o primeiro comprovante até o último da eleição passada. Então guarda com carinho e fez o seu papel cidadão, exerceu a sua cidadania e participe desse mandato, né? Após saírem os resultados, você vê que o seu candidato foi eleito ou não, independente. Quem for eleito governa para todos, não só para aquele que votou, mas para todo mundo ali da cidade, para toda a população, e acompanha esse mandato. Participa do mandato, manda ideia, sugestão. Por quê? Porque isso melhora a sua vida também e a vida de todos nós. Maravilha. É o que eu falo, pessoal. Eu já votei pegando o santinho no chão, um número qualquer, e votei. E aí hoje, né, no mundo que a gente está vivendo assim, de blogueira, de influência, tal. Aí você quer ser o quê? Inteligente, você quer ficar amostradinha. Mas a amostradinha, gente, é não querer aprender. Queira saber em quem você está votando, seja inteligente, porque aí, fora, o pessoal quer que a gente seja burro. Pra fazer isso mesmo, pegar santinho do chão melhor, né? E lá, tic-tic, né? É isso que o pessoal... Então, seja diferente. Antes de ser amostradinho, vamos ser inteligente, votar consciente, para poder depois participar de um plano e poder falar, vamos lá ver o meu posto de saúde, que precisa ser melhorado. Vamos lá dar uma olhadinha na minha rua, que já quebrou o meu carro não sei quantas vezes. Porque é isso que a pessoa que a gente vota precisa fazer. Só que ela só consegue fazer se você estiver junto com ela. É isso aí, participação. Então eu trouxe uma pessoa aqui não para pedir voto, para conscientizar você
do básico. Isso é só o básico que você precisa fazer para votar decentemente e sair. Eu hoje, toda eleição, quando eu voto cedo. Eu gosto de levantar, tomar café e votar. Eu saio com uma sensação de que missão cumprida. Isso certo? mesmo. Agora, se eu faço a minha melhor e você erra, isso não é um problema meu, é um problema seu. Por isso tem que pensar nos princípios de quem eu vou votar. Olha que bonita. É isso que eu queria deixar um recadinho, porque Organizando com Li é isso. Organiza até a sua vida política. Com certeza, em tudo, né, Li? Verdade. Obrigada. Imagina, eu lindo. que agradeço. Você só reforça a nossa frase para qualquer pergunta. A resposta é educação. Exatamente. E educação política, sensacional. Que você tenha muito sucesso. Obrigada. Que tudo que você deseja conquistar. E continue assim, formando as pessoas, Li, organizando a vida das pessoas, que é tão importante, né? Uma vida bagunçada, ela atrapalha tudo. E parabéns, viu, minha amiga? Muito que Deus te abençoe muito, Agora, viu? Agora eu quero que você deixe um recadinho, só um recadinho de conscientização para todos os nossos ouvintes e amigos nossos em comum ou não, aqui naquela Câmara. Bom, então, dia 6, agora, né, no domingo, vote consciente, analise os seus candidatos, tenha carinho também nesse gesto do voto, amor, porque a gente vai melhorar o nosso país, mas não é culpando o outro, é olhando para a gente mesmo, é fazendo o nosso melhor papel, é um direito, é um dever e todos somos responsáveis, né, pelo nosso país, pela melhoria do país, que é assim que a gente deseja, a gente tem que esperançar nesse país, mas com atitude, né, com decisão e com vontade de olhar para o próximo. Eu falo, a política que eu gosto de fazer é a política de amor ao próximo. Então, que todos nós lembremos disso e que a gente tenha aí uma boa eleição no domingo, tranquila, na paz, para virem novos tempos e bons tempos para todos. Um beijo, viu? Um beijo para todos. Obrigadão, Pri. Beijo. Pessoal, Obrigada. É isso aí. Vote consciente. Outra, não esquece de ativar o sininho, se inscrever no meu canal e beijo dali pra vocês e até o próximo.